Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do módulo 6. E essa aula a gente vai falar sobre como iniciar a apresentação, de um jeito que as pessoas fiquem curiosas e com vontade de ouvir o resto da sua apresentação. E não já desanime naqueles primeiros minutos porque você não conseguiu prender a atenção deles. Tá? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é que é natural vocês fazerem do jeito que eu vou dar o exemplo agora no início. Eu tô com a luvinha já. Eu vou dar um exemplo de como as pessoas geralmente começam, e tá tudo bem se vocês começam assim até hoje, né? Começaram assim até hoje. O importante é que a partir de agora você vai saber um jeito muito mais eficiente de começar uma apresentação. Então, muita gente começa dando uma introdução sobre quem ela é e sobre o que foi. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o meu programa, né, o meu projeto de estágio que eu fiz ao longo dos últimos 10 meses. E eu comecei aqui, a pessoa começa a dar um monte de introdução. Ela fala sobre a agenda. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre, né, os objetivos da minha pesquisa, uma introdução sobre o que eu fiz. A pessoa já te perdeu. Você já perdeu a pessoa. A pessoa já se perdeu. A pessoa já não tá mais prestando atenção. Nem eu mais estou prestando atenção. Já me perdi na minha própria fala. Então, assim, quando a gente começa desse jeito muito quadradinho, muito normalzinho, é natural que as pessoas já se percam ali naquele início, porque ela sabe que o que você tá falando não está acrescentando informação para ela. Entendeu? Então, quando você tá falando, então, já queria agradecer que a minha gestora tá aqui. Oi, obrigada que você tá aqui. Fico muito feliz. Os últimos 10 meses foi excelente. E o nosso projeto. Eu tô com muito orgulho desse projeto, porque foi bastante trabalho. Comecei, eu nem tinha muito, não tinha muita noção do que eu tava. Gente, vocês já perderam a pessoa nesse momento. Falou demais, sem falar nada que importa pra pessoa. E a gente tem vontade de fazer isso, porque a gente pensa, não, mas a pessoa não me conhece. Tudo bem, você vai falar, oi, eu sou a Rita, estagiária da fulana, e eu queria começar a minha apresentação perguntando pra vocês. Como seria a vida de vocês se não tivesse que fazer tal rotina? Como seria, quanto tempo seu time teria livre se se a gente tivesse um jeito automatizado de fazer tal coisa? Cara, a pessoa já parou e falou, opa, pera lá, a pessoa já tá falando, deixa eu até me arrumar aqui, porque ela já veio pra mostrar o que ela tá, né? Já veio me mostrar o trabalho. Então, quando a pessoa tá esperando que você seja mais um, falando, oi, então, tudo bem, eu fiz esse projeto, vim apresentar os resultados, porque eu fiz bastante coisa, conversei com muita gente, cheguei finalmente a um resultado e eu tô muito empolgada pra apresentar pra vocês. A pessoa já sabe que aquilo ali você só tá falando, mas você não tá passando nada que é importante pra ela. E ela vai pensar, quando ela começar a falar coisa mesmo, aí eu presto mais atenção. E a pessoa pode até estar olhando pra você e acenando com a cabeça, mas ela tá pensando em outra coisa. Porque é natural que a gente procure sempre o menor esforço, né? Então, quando a gente sabe que aquilo não é tão interessante pra gente, nosso cérebro vai procurar outra coisa pra fazer. Então, comecem de um jeito impactante. A sua, né, a introdução de quem você é tem que ser direto ao ponto, tem que ser bem rápido. Tipo, se as pessoas não te conhecem. Se as pessoas te conhecem, não faça, né? Se você tá apresentando pro, sei lá, pro seu chefe, o chefe dele, eles sabem quem você é, ou é o seu time está fazendo uma apresentação, ou são pessoas que você trabalhou ao longo do tempo, você está só dando um fechamento, não precisa se apresentar. Não precisa falar, eu sou a Rita, sou estagiária aqui. Tipo, a pessoa sabe, se todo mundo ali te conhece, já vai direto ao ponto. Fala, gente, obrigada, muito obrigada por terem vindo. Hoje eu queria falar com vocês sobre tal coisa. Então, para começar, e faz a sua hook, o seu gancho. Eu gosto pessoalmente de três jeitos de fazer essa primeira frase de um jeito bem impactante. Que é a primeira, dar algum número que seja realmente muito interessante. Então, um número, por exemplo, se você vai economizar 1 hora por mês de trabalho das pessoas de tal time. Quanto que isso dá no ano? Então, são 4 pessoas no time, então são 4 horas por. Eu falei por semana? Não sei se foi por semana ou por mês. Vamos dizer que foi por semana. Então, digamos, são 50 semanas no ano. 4 horas são 200 horas. Você começa com 200 horas. É o que a gente vai economizar implementando essa rotina. 200 horas de trabalho. Tipo, quem tiver ali na sala já meio que prestando atenção, não prestando atenção, tá com o celular na mão, tentando olhar o que é a próxima. Ela fala, opa, quê? O que ela falou? 200 horas? Foi isso que ela falou? Você entenderam? Você joga um número, se você tiver algum resultado bem expressivo, e geralmente a gente dá não é a gente dá uma enfeitada, não no sentido de mentir ou de falar que a coisa é mais importante. Mas, por exemplo, se eu falo 1 hora por semana,
É um impacto. Se eu falo 200 horas por ano, tá, são 4 pessoas dando 1 hora por semana. Isso a gente vai apresentar depois. Quando eu falo 200, é tipo, caraca, muito tempo, entendeu? 200 horas é muita coisa. E a gente acha um jeito, uma medida, né, que torna aquele número mais representativo. Às vezes, por porcentagem, é maior. Às vezes você vai economizar, sei lá, R$ 5.000. Mas aquilo representa 30% do gasto com aquilo. Então você vai falar, 30% do gasto vai ser. A gente vai reduzir em 30% o gasto com isso. Isso é mais importante, mais do que aquilo. Ou às vezes você vai reduzir, sei lá, 8%, um número que não é tão legal. Mas é uma coisa tão grande que você pode falar, R$ 150.000 de combustível vai ser economizado. Então, se você tiver um número legal para falar, eu acho sempre bem impactante, porque pessoas no mundo corporativo adoram números, adoram saber qual é o resultado que aquilo vai trazer. Então você pode já ali, naquele momento inicial, passar um número do seu resultado. E daí a pessoa vai falar, peraí, deixa eu ouvir como é que ela vai chegar nesse número. Eu quero muito ver como é que ela vai chegar nesse número. Então, esse é um dos jeitos que eu vejo como mais efetivos, assim, de manter a atenção das pessoas, porque a galera adora número e a galera vai querer saber como que você chegou naquilo. Outro jeito que você pode trazer a pessoa para a sua história é pedir para eles imaginarem um cenário. Então, por exemplo, no caso do 200 horas, né? Imaginem se o seu time tivesse a possibilidade de não fazer essa rotina, ou imaginem se essa rotina pudesse ser automatizada. Como seria isso? Ou você pode ter, não precisa nem falar só sobre a sua solução especificamente, mas você pode falar sobre um cenário ainda maior. Então, você está fazendo um passo, né? Digamos que você fez um projeto que é um passo naquela direção de automatização. Então, fala, imagina quanto tempo a gente liberaria se a gente conseguisse automatizar todos esses processos em que a gente só está trazendo informação de um software para dentro de outro, mas a gente precisa ainda assim de uma pessoa extrair a informação aqui, tratar a informação e colocar dentro do outro software. Como seria se a gente tivesse todos os nossos softwares já conectados, já funcionando? Aí a pessoa fala, caraca, isso é muito bom. Aí você fala, infelizmente eu não vou poder resolver a empresa toda, porque não tem como fazer tudo isso em um dia. Mas eu vou dar o primeiro passo aqui com vocês. Então você faz a pessoa imaginar uma coisa muito positiva, que ela fala, caraca, queria muito isso. E aí você fala que, né, como aquilo que você vai apresentar a partir de agora é um passo naquela direção. Então você trouxe a pessoa para imaginar. E um terceiro jeito é fazer uma pergunta. Iniciar com não só imagine ou como seria, mas quanto tempo você gasta por semana fazendo planilha que poderia ser automatizada? Aí a pessoa fala, caraca, nossa, eu gasto muito tempo por semana. Ou quanto tempo do seu dia você gasta respondendo um e-mails que poderiam não existir, ou que, enfim. Você faz uma pergunta para a pessoa pensar sobre a realidade dela. Pergunta retórica, você não espera. Em geral, você não espera que a pessoa responda. Isso é outra coisa. Eu não sou muito fã de pergunta em que você tenta forçar a pessoa a engajar com a sua apresentação. Geralmente isso backfire, porque as pessoas não estão a fim de participar. Então faça uma pergunta retórica que a pessoa tem que pensar na resposta, mas não necessariamente precise falar. Mas você faz uma pergunta: quanto tempo você gasta? Quanto, sei lá, com quantas pessoas você. Quantas reuniões você tem por semana sobre um assunto X? Ou quanto. Enfim, você faz uma pergunta para a pessoa, para ela pensar na realidade dela. Beleza? Então, número impactante é um dos jeitos mais efetivos de realmente segurar a atenção da pessoa ali. E principalmente de pegar quem já tá meio distraído, a pessoa fala, opa. E ele fica interessado em saber como é que você vai chegar nesse número. Imaginar um cenário, imaginar uma situação muito legal que todo mundo vai realmente querer que aquela situação fosse real, e aí você explica como a sua apresentação vai se encaixar naquela direção, naquele caminho. E terceiro, fazendo uma pergunta pessoal, né, para a pessoa sobre como aquilo impacta a vida dela. Tá, direto ou indiretamente, tá, gente? Não precisa ser necessariamente sobre o objeto da sua apresentação, mas pode ser relacionada, pode ser uma coisa. Você pode pensar uma coisa grande que você resolve só um problema menor dentro daquilo, mas você trouxe a atenção da pessoa para aquele problema. Então, esses são os três principais jeitos de iniciar. E depois, na hora de fazer a introdução, quando a gente quer falar sobre a agenda, eu vou falar isso, falar aquilo, tem um jeito muito melhor de falar isso, que as pessoas vão prestar muito mais atenção, e é por isso que eu tô com a luvinha. Ai, eu adoro essas frameworks, cara, porque tão. Ai, não gosto de verde mais. Deixa eu mudar a cor. Por que eu faço isso, né? Eu fico. Aqui, vamos. Que Ai, eu vou usar esse aqui. Que é
CIPAB. Eu vou pegar essa aqui. Aqui é situação. Aqui é complicação. Opa, complicação. Aqui é impacto. Implicação. Sua posição, posicionamento. Barra proposta. Ação e benefício. Você vai ter 1 minuto. Opa, ficou horrível isso aqui. Você vai ter 1 minuto, mais ou menos, para falar isso aqui tudo. Até 1h30. Beleza? Fala, Rita, é muita coisa para falar em 1 minuto. É muita coisa mesmo, eu tô ligada. Mas é por isso que a gente pratica, é por isso que a gente ensaia muito. Então, em situação, você vai falar qual é a situação atual, beleza? Então, por exemplo, digamos que eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês e eu quero falar que a situação é que a faculdade não prepara para processo seletivo. Essa é a situação. É um fato, é uma realidade, é uma coisa que todo mundo sabe que é verdade. A gente não tem nenhuma preparação de verdade para processo seletivo. A complicação é que as pessoas chegam no final da faculdade e não conseguem achar um emprego. Então, elas não conseguem realmente entrar na empresa que elas querem porque elas não tiveram esse preparo. Essa é a minha complicação. A implicação é que você acaba tendo um número maior de jovens desempregados e que acabam aceitando talvez qualquer proposta ou qualquer emprego e se tornam frustrados ali dentro. Então, não só tem as pessoas que ficam desempregadas, tem as pessoas que vão entrar numa coisa que não tem nada a ver simplesmente pela necessidade, porque ela está formada e ela precisa de um emprego, e você acaba criando uma força de trabalho frustrada e muitas pessoas na posição errada que poderia ter sido rearranjado de um jeito melhor se as pessoas tivessem se preparado. Essa é a implicação. Então, isso aqui é a implicação da complicação, tá? Não é da sua proposta. Então, você vai explicar a situação, a complicação, a implicação daquilo que tá errado. Posicionamento, proposta. Então, meu posicionamento é que a gente precisa, sim, olhar para o processo seletivo e olhar para esse momento de transição entre vida acadêmica e mundo corporativo com mais cuidado e entender o que a gente pode realmente fazer para preparar melhor os jovens para isso. A ação que eu quero é que vocês realmente prestem atenção no que eu quero ensinar para vocês. Então, eu criei esse curso aqui para vocês, mas é lógico que só fazer o curso, só fazer as aulas, isso não vai adiantar nada. O que eu preciso é que vocês realmente engajem e façam os exercícios e realmente se preparem, façam as pesquisas que eu vou guiando vocês, mas o processo é todo de vocês. E o benefício é que vocês vão poder escolher realmente o lugar que vocês querem trabalhar de acordo com os seus pontos fortes, de acordo com a sua personalidade. Uma coisa que não só vai dar uma performance melhor para a empresa que está te contratando, porque você está indo para aquilo motivado e que realmente faz sentido para você e que você vai querer dar o seu melhor ali dentro, mas para sua própria satisfação. Então, esse é o seu benefício. Fiz rapidinho. Toda vez eu gravo a aula, eu penso, caraca, eu vou me preparar melhor para a próxima aula. Não preparo, faço na hora. Então, vamos lá. Situação, faculdade, não prepara. Complicação é jovens não conseguem aprovação. Aprovação. Implicação é desemprego ou frustração. Desemprego, mas o meu foco principal que eu quero falar é sobre frustração. Minha proposta, meu posicionamento e proposta é que a gente precisa de mais educação nesse sentido. Educação. Então, eu preparei um curso. O meu curso é a minha proposta. A ação que eu preciso de vocês é realmente seguirem o curso mais exercícios. E o benefício é escolher
Escolher a empresa. Mais performance. E mais satisfação. Beleza, galera? Então, digamos que eu quero fazer uma apresentação para vocês. Então, eu vou explicar um pouco mais sobre, né? Eu vou querer falar ao longo da minha apresentação de como a situação é, de tipo, quantas pessoas que se formam às vezes em faculdades super boas e ainda assim não conseguem encontrar um emprego, porque a pessoa achou que, né, eu formei numa federal, minha vida tá feita. E na verdade não é assim. Então, eu quero construir todo um pensamento ao longo da minha apresentação. Talvez eu queira mostrar dados para vocês sobre isso. Talvez eu queira falar um pouco mais sobre dados sobre burnout ou sobre pessoas que estão insatisfeitas, pessoas abaixo dos 30 anos que estão insatisfeitas com a carreira. Talvez eu queira, né, no caso aqui, eu estaria fazendo uma apresentação inteira sobre isso. Mas para eu ganhar a atenção de vocês, eu vou passar por esses tópicos, bem, dar uma pinceladinha só sobre o que eu quero falar até o final. Eu já vou falar nesse momento inicial qual é o benefício. Eu já vou falar aqui que eu quero que vocês engajem no curso, vocês façam o curso, que vocês sigam os exercícios para que vocês escolham bem a empresa que vocês vão trabalhar de acordo com algo que realmente te interesse, que faça sentido para vocês, para que vocês tenham uma performance melhor e uma satisfação melhor com o seu trabalho. Aí que eu vou entrar no detalhe. Nesse 1 minuto ou 1 minuto e meio, é um jeito de realmente falar para a pessoa: vale a pena me ouvir pelos próximos 20 minutos ou pelos próximos 15 minutos, ou pela próxima meia hora, dependendo de quanto for sua apresentação. Então, é um jeito bem tranquilo, depois que você tem a framework, né, obviamente, de entender o que o que eu quero passar de mensagem, e você ensaia. Isso aqui vai ser basicamente o seu pitch, né? Vai ser 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo dessa introdução. Então você começa com aquela palavra de, sei lá, no caso eu tenho até agora mais ou menos umas 130 aprovações. 130 aprovações desde que eu abri o Instagram. Eu começo com esse número. Aí você fala, caraca, como assim? Aí eu entro no meu CIPAB, que é a situação, complicação, impacto, posicionamento, ação e benefício. E aí você, depois daquilo, você vai falar, cara, eu quero ouvir o que ela vai falar, entendeu? Então, deixa eu voltar pra mim. Hook, que é gancho, eu acho que é gancho que fala em português. Então começa com um gancho, ou número, ou pergunta, ou imagine. Depois você entra no CIPAB, dá um resumão do que você vai dar. Em vez de falar, eu vou falar aqui a agenda, depois eu vou falar motivação, depois eu vou falar. Não faça isso. Use o CIPAB que as pessoas vão querer ouvir a sua apresentação depois daquilo. Beleza, galera? Cara, sério, isso aqui é um negócio que ajuda muito. Fico feliz de poder ensinar isso pra vocês. Fico empolgada.